Boa tarde a todos. Quando falamos, quando falamos de pioneirismo, a gente lembra de todo mundo que já passou aqui, que estavam juntos, junto conosco desde o início, na construção, em tudo, na caminhada, né? Nunca, a Revenda foi muito feliz, nunca imaginei na minha vida estar à frente de uma igreja, né? E eu já falei várias vezes, eu não queria abrir igreja nenhuma, eu fui contra, eu fui voto vencido. Mas se Meixo Sama me escolheu, aguenta, que agora o couro vai comer, eu vou para cima. Porque tem uma característica nossa que é assim, missão dada é missão cumprida. Eu falava isso para os jovens. E se nós assumimos uma missão, nós vamos até o fim. Porque eu não preciso perguntar, como é que é mesmo que tem que fazer? Não, mandou fazer, eu vou fazer. Então a ordem direta vem do alto, não é minha, né? Então nesse dia especial passa um filme na nossa cabeça sobre o início do nosso servir. As dificuldades, os medos, as quedas, as vitórias, uma montanha russa de emoções. Eu lembro, assim, estava contando para uma visitante hoje aqui, quando nós recebemos essa imagem que está aqui atrás. O reverendo Nakahashi, nós preparando a igreja para ser inaugurada, e a imagem que seria recebida ia ser uma cômio. Aí, também não tínhamos altar ainda. Isso faltava, o quê? Nós começamos a igreja, vamos colocar assim, no dia 20, a procurar alguma coisa no dia 23 de janeiro de 2004. A igreja nasceu no dia 14 de março de 2004. Então, em um mês, a gente não tinha altar, não tinha nada. Não tinha dinheiro. Aí o reverendo falou assim, não, vai em Santos, que tinha igreja lá, desmontou, agora ficou os móveis lá, ficou o altar, vocês podem ir lá buscar. Aí o Roger, que foi o cara que idealizou, que é falecido, inclusive, a arte do Jorei, pegou da empresa dele um caminhão, e fomos mais um caminhão e 2 carros, para Santos. Lá. Quando chegamos lá, uma galera para poder ajudar a carregar, o que tinha lá? O cupim comeu o altar. Só tinha uma caixinha com os ensinamentos e um coxingue. Um caminhão e 2 carros. Voltamos para São Paulo, fomos lá para o templo, que a gente tinha dedicação lá para preparar para o culto. E o reverendo Nakahashi me chamou e falou, o pessoal quer falar com você, o reverendo quer falar com você. O filho tinha acabado de chegar do Japão, hoje o reverendo Hiroki. Ele falou assim, um amigo me ligou dizendo que tinha aparecido uma imagem. E essa imagem, Meixo Sama, só escrevia para grandes igrejas que iam nascer. E eu acho que essa igreja, eu não sabia que imagem que era, mas quando eu abri, eu falei, não, essa tem que ser de São Caetano, que nós começamos em São Caetano. E quando ele pegou essa imagem, ele começou a abrir, todos nós que estávamos lá, em 7 pessoas, começamos a chorar. Era uma fábula o valor dela. Eu falei, eu olhei assim, eu falei, podemos pagar parcelado? Pode. Então ela é nossa. Ela custou $10 mil na época. Faz a conta em 2004. Sem R$1, nós compramos a imagem. Depois disso, volta para a igreja. E agora o altar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí o Roger falou assim, vamos achar um marceneiro. Eu falei, eu soube de um que fazia para a Mecânica Mundial. Vou atrás dele. Mas e para pagar? Não, para pagar deixa que eu resolvo. Fomos atrás do homem lá. E ele fez o altar. É aqueles raçogos primeiros, os que estão aqui no Saitém. A urna é a mesma. O púlpito é aquele ali. Foi o primeiro púlpito. E a gente na correria, como é que vai ser, como é que não vai ser. Não tinha cadeira. Aí eu acordei 7 da manhã, um dia, assim, pensando em 2 pessoas. Liguei para um, meu amigo pioneiro, Adriano Miliani, faleceu também. Adriano, preciso disso, preciso comprar cadeira, precisa de... Eu vou dividir em 3, que te achou um cara que fazia. Será que você pode pagar uma parcela? Não, eu pago tudo se você quiser. Não, só quero uma parcela. Eu não tinha outras 2 parcelas. Fechou. E a outra pessoa, foi a pessoa que de repente, através de uma atitude que teve no passado, que me fez sair de um banco para montar uma empresa, que eu me lasquei todo,
Graças a ele, nasceu a Arte do Jorei. Liguei para ele, fulano, preciso de 2 cheques para isso, para fazer isso. Demorou, está feito. E eu comprei as cadeiras. Que são essas que estão sentados. Né? Assim, tudo. Num dia que faltava uma semana para inaugurar a igreja, o marceneiro parou uma Kombi, nunca esqueço, na escadaria da igreja, da porta assim, e ele subindo as escadas com são caixas, né? Enormes, subindo aquele negócio todo. A gente só chorava, cara. São lembranças que só quem viveu vai entender. Aquele altar subindo, os caras subindo, colocando coisas, já subindo, montando tudo, e a gente assim olhando aquilo lá, falando, nasceu, cara. O raçoco não estava pronto ainda. Ele entregou de manhã, no dia da inauguração. E assim foi. E assim começou tudo. Né? Eu agradeço muito aos pioneiros que mesmo com todas as adversidades continuaram o seu servir. Alguns já faleceram. E na hora da oração aqui, na hora do jorei, minto. Essa música que foi tocada, que é uma música sul-africana, é um hino, chamado Guiado por Deus. Não, guia-me, Senhor. Me veio tanta gente na cabeça. Eu vi o Reverendo Arouca aqui rindo, cara. Feliz. A Dalva, Dona Hélia, Zé Vicente, né? Luiz Judite lá em Moçambique, seu Fernando, Dona Emenegilda, que foi a primeira pessoa que eu contatei em Moçambique, perdi a conta. Luiz Lapini, o Fábio, filho da Milicida, e tantos outros que foram, seu Jorge Ornelas aqui, que me ajudava todo dia aqui na igreja. Acordava todo dia 3 horas da manhã. Vinha para a igreja às 6 horas. A igreja abria às 8, 9. Ele estava aqui desde cedinho. Adorava estar aqui na igreja. Né, dona Luiz? Então, assim, são pessoas que marcaram a nossa vida. Quem deixou marcas de tristeza, paciência. Já passou. Mas o que mais conta para nós é o senso de gratidão de quem ficou. De quem deixou uma marca positiva. Né? O ensinamento de hoje, o caminho da luz, nós temos uma ideia do que Meixo Sama passou no início da vida dele, missionária. Né? E nós vivemos a mesma coisa. Você lê esse caminho da luz e você vê um filme na sua vida passando. Até hoje não é fácil, mas ninguém vê a gente reclamando, não. Né? Alguém vê a gente reclamando? Não. Sabe por quê? Gratidão em qualquer circunstância. Agradecer em qualquer circunstância. Porque hoje eu não tenho, não significa que amanhã eu não vá ter. Né? Uma vez fazendo oração aqui no Soreixa, a Canon que está na minha sala, que foi a original, estava bem aqui onde está a Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz oração lá e vim para cá, passei aqui como se fosse olhando para ela, e eu reverenciei e veio bem assim. A riqueza já mudou de mãos. Tenha paciência e aguarde. Então, tudo, nós somos movidos por sinais. E nós temos que ter confiança plena que algo sempre vai acontecer. No Salmo de hoje, da Dádiva de Deus, é o nosso beabá. Estremeço ao lembrar do passado, estava perdido numa noite escura sem cajado. Só percebi que à minha frente havia um abismo quando fui iluminado pela luz de Deus. Hoje estou salvo, esqueci o passado. Só espero que a minha ignorância também não me leve a esquecer minha gratidão. São tantas as experiências que vivemos durante esses anos. Igrejas foram abertas, outras fechadas, não por nossa vontade, mas algumas, talvez, por algum motivo que só Meixo Sama sabe. Eu lembro que o Reverendo Arouca, até comentei, quando ele foi para os Estados Unidos, que ele estava na UTI, que a esposa me ligou, a Reverenda Helena, que ele não conseguia partir porque ele gostava muito de mim. E tinha preocupação como é que seria a Arte do Jorei se ele pudesse ajudar. Ele era empresário lá. Aí ela no telefone, ela colocou no telefone no ouvido dele, na UTI. E eu falava, reverendo, pode ir em paz. Pode ir. A gente vai se virar. Aí esse homem me acorda, depois, uns dias depois, e falou, pô, Dodival, já falei com o Meixo Sama, eu quero ficar, mas ele quer me levar, né? Mas já preparei todo o meu serviço aqui, que é o funeral dele. Falei, como é que é, velho? Já deixei tudo pago, o caixão, tudo inteiro, está tudo pronto. É só eu vá partir. E você fica tranquilo, tá? Já conversei com a reverenda,
Até o fim da vida dela, vocês vão receber todo mês um donativo. Isso é promessa minha. E no mundo espiritual, eu vou ficar lá. Se aguardem, eu vou te ajudar. E eu tenho plena convicção que ele está aqui hoje. Porque alguns membros que estão aparecendo na nossa jornada têm a mesma característica dele, que querem fazer a diferença. E um detalhe, né? Sem vaidade, sem ambição, sem ganância, simplesmente um amor de servir, que outro dia eu falei numa aula. Cara, servir é bom demais. Servir a Deus é bom demais. É por isso que eu não fico preso a homem algum, não sirvo homem nenhum, não baixo a cabeça para ninguém, não. Não é por prepotência, não, por presunção, não. É simplesmente porque se eu sirvo o Meixo Sama, se eu sirvo a Deus Supremo, eu tenho a quem obedecer. Eu não vou obedecer fulano porque vai magoar, coitadinho. Meu amigo, se você não comunga com o que eu comungo, eu não tenho que comungar com o que você comunga. Não é? Para que eu tenho que te agradar para você ficar felizinho? E eu vou ficar frustrado com raiva? O reverendo Aroca falava assim, bem americano, ele falava assim, eu aprendi nos Estados Unidos. É melhor você ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva. Ele falava na cara. Porque é costume americano. Depois estava todo mundo de boa, não estava nem aí. Ele falava assim, é melhor ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva. Então, nós não devemos nada a ninguém, só a Deus. Né? Na época da pandemia, a igreja ficou fechada ao público. Mas estávamos diariamente aqui, ministrando Jorei online, fazendo o culto online. E por incrível que pareça, a igreja cresceu pra caramba nessa época. Até a entronização eu fiz pela internet. Aqui só ficava uma portinha de nada aqui aberta para saber que tinha gente aqui dentro. Se alguém tocava a campainha, já olhava assim para ver quem que era. Né? Então assim, e me Jorei online pra caramba, e assim foi. Na realidade, a pessoa que idealizou o Jorei online está aqui presente, não foi eu não, tá? Está aqui, eu não vou falar o nome dele não. Né? Foi você que idealizou o Jorei online. E a primeira pessoa que eu ministrei Jorei online foi a dona Suzana e o seu Jorge, lá em João Pessoa. Lembra, seu Jorge? Lembra, dona Suzana? Vocês estão assistindo? E ela teve graça. E está até hoje conosco. É instrutora, dá aula para um monte de gente pela internet. Está ficando doida com o pessoal do Ceará, né, dona Suzana? Que está vindo uma legião. Porque está vindo uma missionária com sangue nos olhos que ela quer servir e quer fazer a diferença. Nós não escolhemos abrir uma igreja. Foi o Meixo Sama que nos escolheu para cuidar da sua igreja. Mantendo sua origem, respeitando sua história e seus pioneiros. Eu estava estudando Paulo e suas cartas, num assunto que hoje é muito atual, purificação e consolação. Paulo chama as purificações de tribulações, e quando Deus se faz presente, nos acolhendo, ele fala de consolação. Ainda quero fazer um paralelo dos ensinamentos de Meixo Sama e as cartas de Paulo, como são impressionantemente próximas. E são muito próximas mesmo. Paulo diz que Deus nos consola em todas as nossas purificações, para que possamos consolar os que estiverem em alguma purificação. Quando nós passamos por purificações severas, sempre chamamos por Meixo Sama. Perdendo força e com gratidão, entendemos que estamos sendo preparados para, no futuro, com a força que vamos adquirir, após superar essa fase, poder ajudar muitos que virão com as mesmas dores pelas quais já passamos. Eu tenho certeza que muitos aqui já purificaram horrores com algumas coisas, e apareceram frequentadores e membros com o mesmo problema que vocês passaram. E tiveram que dar relatos da sua fé, de como conseguiu superar pelo seu exemplo, não é? Paulo diz, assim como os sofrimentos do Cristo transbordam sobre nós, também por meio do Cristo transborda a nossa consolação. Podemos analisar isso do ponto de vista messiânico, que as purificações às quais Meixo Sama passou e superou, nos passou segurança e encorajamento para superar qualquer tipo de sofrimento. Como é que o Meixo Sama, vamos colocar assim, ele morreu com 74 anos, se não me engano. Mas a igreja começou com 42 anos, 41, 42 anos que ele tinha. E ali ele só se lascou, ele purificou para dedéu. Como é que ele conseguiu superar tudo isso? Como é que nós reclamamos, às vezes, de uma coisinha de nada? A reverenda veio do Rio de Janeiro, está aqui, ela tem coisa para dedéu. Está carregando um caminhão de purificação aqui, né? Quem não sabe, ela tem câncer, teve e tem algumas coisas inteira. Ela é um Highlander. Highlander. E a bicha não morre. Graças a Deus, né?
Mas assim, o que a move? Fé. O que a mantém viva? Fé. O que a sustenta? O amor dos membros, a fé. Erra também? Claro que erra. A gente se precipita, como ela me falou, nós somos falíveis. Mas faz parte do crescimento também, porque nós somos ainda aprendizes. Nós não somos mestres, nós não somos sensei de ninguém. Nós somos aprendizes. Estamos aprendendo. Eu nunca fui reverendo antes. Né? Então, assim, para você aprender a liderar, você precisa aprender a obedecer. Se você aprender a obedecer com humildade, você será um grande líder. Mas se você for um Zé Ruela, achando que sabe tudo, você só vai se lascar, só vai quebrar a cara. Paulo diz que Deus livra e livrará o membro de todas as suas purificações. Eu vejo o Meixo Sama nos falando isso através do Salmo de hoje. Nós o encontramos em sofrimento e ele nós o encontramos em sofrimento quando a gente estava sofrendo. E ele nos livrou e no nosso hoje vivemos com sua proteção. Ele sempre nos salva de qualquer tentação ou perigo. Com isso ele nos preserva para que no futuro, caso precisemos, ele também nos livrará. Às vezes, tem pessoas que tiram você do sério, cara. Ontem mesmo, estava tudo lindo, maravilhoso aqui, tudo zen, uma pessoa conseguiu me tirar do eixo. Só lamúria. Não muda, cara. Se vitimiza e acha que não se vitimiza. Eu falei, leia o que você escreveu. Só que chega um momento, o que acontece? Quando você está muito eufórico, muito feliz com alguma coisa, também abriu brecha. E é nessa hora que você, que legal, puf, alguém te enfia uma faca onde você menos espera. Então, nós temos que aprender a controlar a nossa raiva e as nossas frustrações, não demonstrar. E temos que controlar também a nossa euforia e a nossa felicidade, e às vezes não demonstrar. Porque as duas são duas portas abertas para que o mal também entre, por incrível que pareça. Né? Você não toma decisões quando está a raiva virada no saci, e também não pode tomar decisões quando está muito feliz. Uma é empolgação, o outro é desespero. Fica claro aqui que o sofrimento faz parte da caminhada de todos nós. Todos os seres humanos enfrentarão sofrimento e tribulações. As cartas de Paulo foram escritas para igrejas, logo para membros que estavam enfrentando grandes sofrimentos ou estavam se desviando da verdade. Os ensinamentos de Meixo Sama nos dão força, sabedoria e um rumo certo para que a gente não se perca no grande caminho. Ele deixa bem claro que sofrer faz parte da caminhada evolutiva. Interessante que as pessoas falam muito de Coríntios, de Efésios, de Romanos, um monte de coisa e tal, mas só fala às vezes uma palavrinha, um trechinho só. Não lê a carta toda, cara. E tenta entender que as cartas foram escritas para poder corrigir a postura dos membros nas províncias, nas cidades. Porque os membros estavam se desvirtuando, se desviando, e voltando a origem como era antigamente. E tem cartas dele que ele desce a marreta. Cuidado com os falsos apóstolos, aqueles que só sabem pedir dinheiro. Paulo fala isso. E fala, eu viajava para as missões com meus companheiros, e eu nunca quis dar trabalho para os membros, para os fiéis. Eu trabalhava, e à noite eu pregava, porque eu não queria dar trabalho para os membros. Alguém fala isso aí nas pregações? Claro que não fala, né? Meixo Sama me ensinou uma coisa, e isso eu aprendi quando eu fui para a África. Graças a Deus eu nasci no Nordeste. Apesar que eu vim com 5 anos para cá. Então eu não vivi muito o que meus pais viveram. Não vivenciei algumas coisas que eles passaram de sofrimentos. Mas talvez pela afinidade, alguma coisa, quando eu fui para a África, não tive problema nenhum em dormir em esteira, tomar banho de caneca, 50 dias tomando banho de caneca. E sempre banho gelado, um frio lascado às vezes, mas eu não tinha coragem de tomar banho com um negócio que esquentava dentro d'água, sabe? Que é dois ferrinhos assim, que você põe na tomada e põe dentro d'água para esquentar. E a coragem de tomar um choque naquele trem lá, né? Então era banho gelado, eu comia o que os membros ofereciam, a gente comia junto, muita chima, é bom pra caramba. Viajávamos de ônibus não, os machibombos que eles chamam lá, os ônibus que não são como os daqui, nos My Love, que é uma caminhonete aberta, que todo um encostadinho no outro, por isso chama My Love, né? Perigoso pra caramba, nos chapas, tudo amontoado, e a gente ia, as calças só pó, os sapatos só pó, né? E chegava nas casas, e me estava chorei, e rezava, e sabe o que eu pedia para as pessoas? Um copo de água. Eu só pedia um copo de água. Mas, reverendo, não, eu só quero um copo de água. Porque água todo mundo tem.
Então, se eu ia para locais muito pobrezinhos, para que eu vou querer que a pessoa faça um café, um chá, uma coisa a mais que ela não vai ter condição de comer? E se ela gastar comigo, amanhã ela não vai ter para comer para ela. Ué. Então era um copo de água. Em Quelimane, onde ficava a igreja, é um mangal. É mangal que eles chamam lá, é mangue. Então eu cheguei lá, quando nós chegamos lá a primeira vez, lá estava chovendo. E aquele trem todo alagado. Falei, caraca, mas nós vamos entrar nesse negócio aqui. E eu vi as crianças chegando da escola com a roupinha toda rasgada. Rasgada mesmo, sabe? A calça rasgada, aberta assim, descalça. Camisa rasgada, com a mochilinha, atravessando dentro d'água para poder ir para sua casinha dentro d'água. No dia seguinte, a maré baixava, eles iam para uns locais perto lá para pegar casca de coco. Eu falei, mas para que essa casca de coco? Crianças, piquichotinhas de nada, carregando um monte de saco de coco. Sabe para que era? Para fazer o chão da sua casa. Era o chão da casa delas. E eu fui nessas casas, e me estejorei, e tomei água. As pessoas chegavam na igreja com até o joelho aqui, sujo de barro, que era na caminhada que eles faziam para chegar na igreja. Saía uma galera, tinha que lavar a igreja para tirar o barro, para vir outro. Era assim mesmo. E às vezes chegavam pessoas na hora que a gente estava tomando um café, que era o pão, com salada, e um café ou um chá. E as pessoas chegavam com fome. Você não vai oferecer para elas? Bora comer junto. Bora comer junto. Quanto vale isso? Tem preço? Nunca. Eu tenho um amor descomunal pela África. Talvez por ser africano, como já disseram lá os videntes lá. E a minha missão lá é libertar aquele povo. Então eu agradeço muito ao pessoal de Moçambique, aos ministros de lá. Agradeço o pessoal de Angola, o ministro capitão, que foi o pioneiro. Agradeço o pessoal do Congo, Brazzaville, o Kaoli, a Marisa Okombi, que me procurou, só falava francês, eu não sabia falar francês, mandei para o capitão, do capitão falou, papapum, nasceu uma igreja. Do Congo Democrático, os ministros de lá, agora morreu também mais um ministro, Clemã, gente boa demais. Me sejorei nele dias antes dele falecer. Ministro Octavi, que manda as músicas para nós aqui, maravilhosas. O pessoal do Benin, ministro Sotomé, ministro Didier, que chegaram agora também, já estão fazendo uma difusão absurda lá no Congo, no Benin, e está abrindo para outros locais também. Né? Peru, ministro Carmen, Argentina, ministro Ema, Venezuela, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Tantas pessoas, aqui no Brasil nem se fala. Mas assim, tudo nasceu por quê? Porque houve afinidade com o nosso sentimento, com o sentimento dessas pessoas. Foi o sentimento delas que foi atraído pelo nosso sentimento. Nós não fomos em casa chamar as pessoas, não tem nem como. Né? Foi a afinidade e a coragem delas também. A grande diferença quando sofremos, quando enfrentamos e entendemos as purificações, sendo messiânicos, é que não as enfrentamos sozinhos. Nem mesmo somos machucados por elas. Podemos ficar com cicatrizes, mas são elas que fazem lembrar a nossa história. Meixo Sama sabe e nos ensina como transformar sofrimento em alegria, fraqueza em força e derrotas em grandes vitórias. Paulo diz, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Olha isso aqui. Pensa como um sacerdote, como um ministro, como um reverendo. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. O ideal é que todo ministro, todo reverendo tivesse esse mesmo sentimento. A sua dor, compartilha comigo que eu vou lhe ajudar. Eu não sei se vai resolver, mas eu vou fazer o meu melhor para que você fique bem. E a sua consolação vai ser a minha, porque a sua felicidade vai ser a minha. Eu sofrendo, você ora por mim, mas você sofrendo, eu tenho que orar por você, mesmo que você não ore por mim. A missão do sacerdote é dar vida para as pessoas no amor delas, é estender a mão. Eu não quero reconhecimento de poder, de dinheiro, nada disso. Você vai morrer, vai chegar no mundo espiritual e falar assim, ô São Pedro, Meixo Sama, está aqui, ó, isso aqui é meu extrato bancário, está aqui, ó. Não é isso.
declaração de renda. Não é isso aqui não. Fala assim, você salvou quantas pessoas, cara? Quantos obrigados você recebeu na sua vida? Você ajudou quantas pessoas? Quem tem mágoa de você? Você deixou mágoas lá? Quem está rezando por você agora na frente do seu caixão? Alguém? Eu tive um primo que faleceu recentemente, minha mãe contou. Não foi ninguém, cara. Ninguém no funeral dele. Ninguém. Aí você fica pensando assim, cara, o que leva uma pessoa a não ter uma alma no seu funeral? Nem para xingar. É uma pessoa que passou em branco a sua vida, né? Essas palavras nos levam a refletir que, como servidores e discípulos de Meixo Sama, precisamos ter algo gravado em nossa mente. Deus não desperdiça a purificação. Né? Deus não desperdiça a purificação. Se você está purificando, agradeça, porque tem algo por trás disso. Nós temos sempre que entender que tem algo maior por trás. Deus está querendo te mostrar alguma coisa. Agradeça. Quando você estiver pronto, a graça se manifesta. Todo dia eu faço oração aqui no altar, no Daicoco, na minha casa. Agradeço pelo dia de hoje e pelas graças manifestas. Por quê? Porque já tem graças manifestadas, só ainda não chegaram. Estou esperando o correio chegar aqui, o carteiro chegar e bater. Mas não é o carteiro comum. É o carteiro divino. Que a hora que esse carteiro bater aqui, abrir essa portinha e fizer a campainhazinha lá, segura peão. Se eu mandar um mal de berrando, é que aconteceu um trem. Né? Por quê? Mas não posso falar não, senão o negativo vai pegar a minha felicidade. Sabe por quê? A fé que me move me faz sentir coisas que talvez as pessoas comuns não sintam. Eu não posso ter medo. Eu já tive. Já falei várias vezes no começo nosso. Quantas e quantas vezes eu chegava a dormir, deitava aqui debaixo daqueles açoucos, na frente do altar, me encolhia lá, nem ligava a luz, nada, ficava lá encolhido. Falei, Meixo Sama, pelo amor de Deus, me acuda, me socorra, me apoie. Eu não tenho vergonha de falar isso não, ué. Eu fiz. Não tem noção do que é um desespero de você ter que pagar um aluguel e não ter dinheiro. De você ter que pagar a conta e não ter dinheiro. De nós ficávamos todo dia, ia dedicar, e não tinha o que comer. Nós dividimos às vezes um pão de frios com 3, 4 dedicantes e uma barecola. Isso foi uma cota, não foi pouco tempo não. Aí depois apareceram algumas pessoas para dedicar, e levava comida para dedicar para o filho. E às vezes a dona Elia e a Lisete ia dedicar, que eu ficava em casa, um dia da semana, nem para dividir a comida, às vezes, dividia com raiva. Porque queria, sabe o quê? Essa cadeira. Ambição, um servir falso e mentiroso. Levou a quê? Continuamos aqui, queridão. Né? A gente sempre dividiu tudo. Eles sabem, cresceram nisso. Viram tudo que nós passamos. Hoje são 2 jovens prósperos. Prósperos, bem empregados e prósperos. Dedicam, fazem donativo. Vou falar o quê? Mas eu não quero que eles fiquem na igreja socada. Eles têm que ficar bons lá fora. Eles têm que ser exemplo lá fora. Eles têm que ser pessoas prósperas lá fora para ser espelhados. E assim fala assim, eu posso te ajudar também. Sabe para quê? Nós não precisamos de pessoas que só vistam a roupinha de igreja dentro da igreja. Messiânico é lá fora. Dentro da igreja é membro. Mas ser messiânico é lá fora, na rua. Não é? Deus e Meixo Sama usa nossas experiências de sofrimentos e purificações para que sejamos ensinados por eles e que possamos amadurecer no conhecimento daquilo que eles têm para cada um de nós. Paulo também diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e paciência. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Precisamos enxergar Deus em meio aos sofrimentos, pois o resultado da purificação é produzir esperança. 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 Você acorda sofrendo e pensa, vai acontecer uma graça, vai acontecer, algo vai mudar na minha vida. Mas você também está fazendo a sua parte. Não está só lá pedindo, né? Está fazendo. E vai acontecer. E quando você menos espera, acontece. Não é?
Nesses 21 anos, o que nós, em momento algum, perdemos foi a esperança de algo acontecer. As purificações nos fizeram mais fortes. Cada lágrima derramada, seja por tristeza, medo, decepção ou raiva, foram nos banhando com uma força fora do comum. Muitos não aguentaram e desistiram, porque quanto mais fortes ficávamos, mais luz entrava na igreja, fortalecendo e nos dando esclarecimentos superiores, uma visão ampla sobre o passado, o presente e o futuro. Muitas experiências que vivenciamos nos mostravam que nós não estávamos sozinhos, nunca, e que Meixo Sama sempre estava do nosso lado, nos livrava em meio a perigos iminentes, máscaras caíam, pessoas eram levadas a sair, e até hoje a proteção que recebemos é fruto do Makoto em nosso servir. Eu aprendi que Meixo Sama nos livrou e continua nos livrando, pois ele não mudou. Sua promessa não mudou. Sua palavra não mudou. Essa certeza me traz o verdadeiro Espírito Consolador, e sei que nós não purificamos em vão. Se Meixo Sama fala que quanto maior a missão, maior a purificação, se nós ficamos 21 anos, vamos colocar assim, em purificação, qual o tamanho da graça que vai vir? Não é? Vai vir o cramunhão, bitelo. Ué, eu tenho que pensar assim, eu não tenho que ter esperança. Se eu purifiquei 21 anos, me preparando para uma igreja, como é que vai ser essa igreja lá na frente quando estiver numa outra fase? Nós fizemos esses 21 anos, construímos os alicerces e as colunas, talvez. Agora vai ser outra parte, né? A certeza que temos é que a purificação passa. Todo sofrimento não pode se comparar com a glória que nos aguarda. Olhem para a salvação, olhem para o alvo, para o céu onde Meixo Sama está nos levando. Nesses anos todos, uma prática foi importantíssima, a necessidade de estarmos sempre em estado de oração. Aprendi que a oração é a chave para que sejamos consolados e possamos consolar os outros. Não devemos nos esquecer de sempre buscar o alívio que só a oração traz. Paulo pede por oração e atribui à oração o favor de Deus. Orar com essa certeza que Deus traz alívio e conforto vai nos fortalecer. Através dos estudos, dos ensinamentos, dos relatos dos pioneiros, aprendi a crer que Deus e Meixo Sama fazem conosco, através das purificações, é nos qualificar para a missão ao qual fomos escolhidos, seja ela qual for. Quando Deus coloca seus filhos no forno da provação, é Ele quem controla a temperatura. O tamanho do sofrimento nunca é maior do que o seu conforto. Quanto mais sofremos, mais Deus nos conforta. Jamais pensemos que as dificuldades da vida do membro são acidentais. Deus está no controle. Quanto mais Deus nos conforta, mais podemos confortar os outros. Paulo também diz uma coisa que eu acho maravilhosa sobre a oração. Quando ele contou o livramento que recebeu de Deus, um grande coro de louvor e gratidão elevou-se a Deus, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Eu contei hoje, quando eu consegui o emprego na sede, que eu perdi tudo que eu tinha, poucos membros sabiam da minha purificação. Porque eu ficava só dedicando, dando vida para as pessoas e fazendo. Quando a graça veio, no dia 23 de dezembro, culto natalício do Meixo Sama, que eu comuniquei, os membros foram para o altar fazer oração em gratidão pela graça que eu tive. Eles oravam para mim escondido. Isso é gratidão, isso é amor. Ué. Né? Sem precisar pedir. A ministrante está purificando. O seu Paulo, purificação severa. Não está aqui no culto hoje porque tem que cuidar dele, ele não pode ficar sozinho. Né? Então, assim, ela recebe oração todo santo dia, para ter força, porque não é fácil. Falar da purificação dos outros é muito fácil. Quando você vive a purificação, o couro come. Sabe por quê? A dor dos outros não é tão forte como a sua. Né? Eu tenho plena convicção que quando dissemos sim a Meixo Sama, foi a resposta que ele esperava ouvir. Assim, pode nos preparar para um grande porvir. É uma era de bênçãos jamais sonhada, mas antes precisamos ser purificados, fortalecidos e cada um, dentro do seu espírito de buscar sabedoria para ser verdadeiramente um discípulo de Meixo Sama em sua essência. Muito obrigado a todos. O meu muito obrigado a todos os pioneiros. Meu muito obrigado aos pioneiros já falecidos. Meu muito obrigado aos membros missionários e ministros do mundo todo. E hoje, graças à permissão de Deus e Meixo Sama,
Temos membros em vários países. E se for da vontade de Deus, em breve, cada país terá o seu solo sagrado. E cada estado onde estivermos também terão. Em meu entendimento, cada unidade precisa ser um pequeno protótipo do paraíso, onde a pessoa, ao chegar, seja acolhida e amparada pela misericórdia divina. Esse é o meu sonho, hein? Esse é o meu objetivo. E eu espero que o Meixo Sama diga amém. Eu ouvi um amém? Né? Espero mesmo que Meixo Sama diga amém, que Daikoku nos abençoe, porque toda a riqueza, todo o dinheiro que entrar pela fé vai ser gasto na fé. Entenderam? Todo donativo que entra para a igreja é usado na igreja, para fé, para manter a igreja. Ministros e reverendos que usam isso para se beneficiar, para enriquecer, não são servidores de Meixo Sama. Não são servidores do Cristo, como diz Paulo no próprio livro Cartas de Paulo. Nós não podemos ser mercenários na fé. Nós não podemos ser mercantilistas na fé. Nós temos que ser pessoas que libertem as pessoas do sofrimento e não gerar sofrimento para elas, com falsas orientações, com orientações tendenciosas. Eu não vim ao mundo para ser mais um volume. Nós viemos ao mundo para fazer história. Talvez daqui a 10, 15 anos eu não esteja mais aqui. Alguém vai estar aqui em cima falando, ué. Não sei quem vai ser. Porque a igreja não é hereditária, tá? Não é herança para eles não, viu? Talvez sejam grandes sacerdotes do futuro, mas no tempo certo. Não me precipito mais em otorgar ninguém, porque veio um bando de Zé Ruela que não serviu para nada, só para estressar a gente. Né? A fé não é cabine de emprego, a fé não é escada social. A missão do reverendo e de ministro é servir aos membros e frequentadores e não ao contrário. Nunca se esqueçam disso. Em todo o templo, de Orei, onde quer que a pessoa vá, vai encontrar a mesma coisa. Porque é isso que eu prego, é isso que eu dou exemplo, é isso que eu mostro. As pessoas vão ver pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu falo. Não é teoria, é prática. É prática. Divido tudo que o conhecimento que eu posso adquirir com as pessoas, para que ninguém mais seja ludibriado. E toda pessoa que tiver em sofrimento, que tiver que ser amparada, vamos amparar. Mas também faça a sua parte. Dê um passo à frente. Às vezes as pessoas querem que você vá até o inferno para buscar ela. Eu não sou fudomiô. Eu não sou guardião. Né? Eu só posso ir até onde meu limite permite. Meixo Sama diz, joga a corda da salvação. Mas quem vai segurar e a gente ajudar a puxar somos nós. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Né? Não assumam dores que não são vossas. Ajudem, consolem, deem apoio, mas não assumam dívidas que não são vossas. Muito obrigado a todos. Obrigado ao mundo espiritual. Obrigado a todas as divindades que se fazem presentes. Né? Que eu sinto eles cada vez mais próximos. E como eu disse hoje, digo para todos vocês, deixem vossas divindades se manifestarem. Deixem que elas aflorem, que elas venham à tona, e vocês deixarão de ser simples membros para ser discípulos de Meixo Sama. Né? Assim é, assim será. Obrigado a todos.